Olá, eu sou o professor Edson, o seu professor de informática para concursos. Nós vamos iniciar agora os nossos estudos, os nossos trabalhos relacionados ao Windows 10, o sistema operacional da Microsoft. Vem para cá. Primeiro detalhe, independente da versão, nós temos que ter a consciência que o Windows 10, ou Windows 7, ou Windows XP, ou Windows, a versão que for, como sistema operacional, ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware e os recursos de software do computador. Professor, mas que termos diferentes aí? Aqui, ó. Hardware é a parte física do computador. Registrar isso aqui, ó. É a parte física do computador. Teclado, o mouse, a impressora, o monitor, o processador, que é a CPU, né? Tá? A parte física. Então, o sistema operacional é o programa responsável por gerenciar o hardware do computador, a parte física do computador, combinado? E ele é responsável também por gerenciar o software. O que é software, professor? É a parte lógica do computador. São os programas. Aí olha que legal, ó. O sistema operacional é um programa. Ele é um programa básico. Você instala primeiro o sistema operacional e os outros programas são instalados, né, entre aspas, em cima dele. São instalados nele. Eu vou lá e instalo no meu computador o Windows 10. Show de bola. Aí, na sequência, eu vou instalar no Windows 10 o Microsoft Office 2013, o Microsoft Office 2016. Ou seja, eu vou instalar uma suíte de programas que aí eu vou ter o Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, tudo bem? E ele faz isso, né, servindo de interface entre o usuário e a máquina, né? É ele que vai permitir que nós, usuários do computador, possamos interagir com o computador. Combinadíssimo? Então, beleza. Este é o conceito de sistema operacional. E o Windows 10 é um sistema operacional. Combinadíssimo? Vamos lá. O Windows 10, comparando com o Windows 8, conforme apresentou, que foi a versão anterior, né? Ele trouxe de volta o menu iniciar. Professor, eu nunca usei o Windows 8, então eu não tenho essa ideia. Tá bem. Mas você vai perceber que algumas questões, sim, podem até colocar qual uma das grandes características do Windows 10, né? Uma delas é que ele trouxe de volta o menu iniciar. Vou te mostrar na sequência. E tornou possível também se alternar entre o modo de trabalho tradicional para um modo de trabalho para tablets. O Windows 8 ele praticamente foi criado voltado para o modo de trabalho tablets. Aí no Windows 10 voltou a possibilidade de que você pudesse fazer essa alternância, tá? E óbvio, computadores híbridos, computadores com variadas configurações, né? E principalmente com telas
sensíveis ao toque. Principais características do Windows 10, extremamente cobradas nas questões de concurso. Primeira delas, nós citamos por alto no primeiro slide. Nós temos dois tipos de softwares, dois tipos de programas. Nós temos os programas básicos e os programas aplicativos. Os programas aplicativos são programas criados para aplicações específicas. O nosso amado Windows 10, ele não é um programa aplicativo. Ele é um programa básico. Aí o básico aqui, o termo básico, está diretamente relacionado a ser um programa essencial para o funcionamento do computador. Então você vai ficar muito atento, muito atenta na hora de lidar com as questões. Que tipo de programa é o Windows? Programa básico. Aliás, anote, todo e qualquer sistema operacional é um software básico, é um programa básico. Por quê? Porque ele é essencial para o funcionamento do computador. Primeira característica principal, tendo como foco as questões de concurso, ok? Depois, ele é um software proprietário. Quando nós estamos apontando aqui como principal característica do Windows 10, ele ser um software proprietário, óbvio, nós estamos pensando de uma forma bem direta no sistema operacional Linux. O sistema operacional Linux é um software livre. O Windows 10 ele é um software proprietário. O software livre, a principal característica dele, né, é ele ter o código-fonte aberto. O que significa código-fonte? O que significa ele ser aberto? Código-fonte são as linhas de programação que geraram aquele programa. São todas as linhas de programação. Aí, quando o software é proprietário, esse código-fonte é fechado. Ele pertence a uma empresa, neste caso, a Microsoft. Quando o software é aberto, um exemplo, o sistema operacional Linux, né, o código-fonte dele, né, ele é aberto, ele é disponibilizado para que programadores possam estudar esse código-fonte e modificá-lo, beleza? Então, o Windows 10, ele é código-fonte aberto ou código-fonte fechado? Código-fonte fechado. Por quê? Porque ele é um software proprietário. 100% diferente nesse aspecto com relação ao Linux. Combinado? Então essa é a segunda característica que eu quero chamar a sua atenção. Depois, leia aí para mim. Perfeitamente. O Windows 10 é pago. Você tem que pagar a licença de uso, tá bem? Isso está diretamente relacionado a ele ser um software proprietário. E uma atenção aqui, ó. Todo software livre, ele é de graça? Não, não vai nessa não, né? O software livre, apenas uma observação, tudo bem? Ele pode ser pago ou ele pode ser de graça. Agora, o software proprietário, como característica no Windows 10, ele é pago, combinado? Depois, tipo de licença do Windows 10, copyright, ou seja, direitos autorais protegidos. Guarda isso. Outro detalhe primordial, o Windows 10 é multitarefa. Nós podemos executar várias tarefas
simultaneamente. Vamos lá. Nós vamos iniciar aí, você vai iniciar um resumo dessa aula. Então, que comece assim, ó. Professor, eu acho que é legal colocar os detalhes que o senhor já falou. Eu também acho, né? Coloca lá, conceito de sistema operacional. Beleza. Gerenciar a parte de software, gerenciar a parte de hardware. Principais características do Windows 10. Aí você vai pôr software básico, software proprietário, tipo de licença, copyright e multitarefa. Termina aí, professor? Não, a gente continua. Além das características apresentadas, nós temos, ele é preemptivo. O que significa isso, professor? Ser preemptivo é ser capaz de interromper tarefas em detrimento de outras, ou seja, é ser capaz de priorizar que tarefa tem que ser executada naquele momento, beleza? Então, o Windows 10 ele consegue fazer isso. Ele consegue parar uma tarefa para que outra seja executada. Óbvio que isso é feito de forma tão rápida que nós, usuários do Windows, a gente não vai perceber isso, tá? Que isso é muito rápido. Mas é importante, e isto colocou o Windows num patamar, o Windows 10, num patamar totalmente diferenciado, né? Porque aí o uso dele fica muito melhor, fica muito mais rápido a execução das tarefas. Continuando as características, ele é multisseção, multiusuário, né? E multisseção. Aliás, o termo multiusuário a gente não utilizou ainda, está logo embaixo. O termo que eu quis me referir é esse aqui, ó, multitarefa. Depois, multisseção e multiusuário. Multisseção, ele é capaz de operar com várias contas, com várias sessões de usuários. Em um mesmo computador, eu posso ter um usuário administrador, eu posso ter um usuário padrão. Em um mesmo computador, eu posso ter um usuário para o Edson, eu posso ter um usuário para o José, para a Shirley, para a Marlene, para o Rodrigo, em um mesmo computador, tá? E como nós vamos ter contas diferentes, porque o conceito de multisseção, a capacidade de multisseção vai permitir isso, né? Também nós vamos ter para as diferentes contas uma privacidade ali, desde que esses usuários sejam todos usuários padrões, ok? O Edson é um usuário padrão. O Rodrigo e a Maria também são usuários padrões. O que acontece? O Edson, o Rodrigo e a Maria, eles não vão acessar os arquivos, mesmo que seja no mesmo computador, uns dos outros. Privacidade. No meio aí aparece a Marlene, que é um usuário administrador, usando o mesmo computador. Ela vai conseguir ter acesso aos arquivos dos outros usuários? Como administradora, ela vai conseguir, tudo bem? Então, isso está diretamente relacionado ao conceito de multisseção. Nós podemos operar com várias contas, com várias sessões, no mesmo computador, beleza? Aí depois, multiusuário. A capacidade de acesso simultâneo de vários usuários. Gerenciamento de 2 sistemas na mesma máquina. Se eu estou utilizando o Windows 10, ele vai permitir que eu tenha uma situação de dual boot. Pelo amor de Deus, professor Edson, o que é dual boot? Olha o termo aqui, ó. Dual boot é permitir que eu tenha no mesmo computador 2 ou mais sistemas operacionais.
É permitir que eu tenha no mesmo computador instalado o Windows 10, no mesmo computador instalado o Linux, no mesmo computador instalado também, por exemplo, o Windows XP. Tudo bem? Ou seja, eu vou ter 2 ou mais sistemas instalados na mesma máquina, no mesmo computador. O Windows 10 permite este gerenciamento. Combinadíssimo?